Vai falar. Não, cara, eu não sei mais como tratar essa situação. Tem maior porque... cara de jogada de marketing, né? Não é uma pena, porque, mas tem maior assim, cara. É surreal isso, cara. Eu tava jantando com o Pet, a gente tava vendo... Põe as fotos aí, porque é melhor a gente ilustrar. Todo mundo já deve ter visto nesse momento, mas não custa nada a gente fazer o registro, porque é uma situação que parece um roteiro de filme, cara. O Ronaldinho jogando o campeonato lá na prisão e valia um leitão o campeonato. Além do troféu que a gente viu ali. E no começo tinha um papo de que ele só podia dar assistência, não podia fazer gol, mas ele meteu gol, né, Pet? Não, mas ele não jogou o campeonato, ele jogou uma pelada. Uma pelada fora do campeonato. Mas assim, ele nessa situação topar... Aí está chamado jogar para bola jogar. então, com limitações, cara, porque depois dessa pelada que ganhou 11-2 e fez 5 gols e 6 assistências. 5 gols e 6 assistências. Só. Cara, mas aí, fora disso, né... Porque ele podia estar triste num canto, amuado, então, e ele foi lá jogar bola com os caras. Então, refletindo um pouco, é difícil comentar, cara. E se trata de um cara muito conhecido, muito... Então, ele, vendo assim dessa forma, posso até pensar que bom que está aceitando a situação e tenta se entrosar um pouco, divertir, porque se você faz uma reclusão interna e pode ser abatido, deprimido. Então, assim, pelo menos, esvazia um pouco. Então, jogando essa que não é o campeonato, jogou isso uma pelada com os caras. Uma pelada assim, triste, né? Mas ninguém sabe o que está passando lá. Como sente isso, porque é complicado. Eu não estou comparando os personagens, mas a gente durante muito tempo falou sobre o Pato, sobre um personagem que vive num mundo alheio, né? À realidade. Uhum. E isso me incomoda no Ronaldinho, assim. Porque é como se fosse um cara que fez 40 anos, né? As margens de 40 anos. Sim, tá com 39. E que não tem as rédeas da própria vida, né? Então, a gente pode falar de formação, por mais que ele tenha sido criado no momento em que o Assis já despontava, enfim, e teve uma realidade até melhor do que boa parte dos moleques que tem a origem que ele tem. Mas é como se fosse um indivíduo com falhas de formação que influenciaram no que foram escolhas de carreira, e aí cada um tem a sua liberdade, o livre arbítrio para fazer o que quiser da sua carreira. Mas a gente tem alguns casos de jogadores no Brasil que não conseguem alongar o seu período de excelência se a gente for falar friamente assim, formação. Formação do indivíduo, não de atleta. E o pós-carreira dele é ainda mais frustrante nesse aspecto. O Ronaldinho é enorme, cara. O Ronaldinho é gigante. A gente rodou o mundo fazendo futebol, uma viagem lá pré-Copa em 2014. Uhum. Ele já estava longe do auge. E aonde você vai é Ronaldinho para todo lado. Na atualidade, né? Naquele período. Porque é muito relevante o que ele fez no ápice. No ápice ele era um mágico, cara. Era um gênio. Só que acho que ele mesmo respeita pouco o legado que ele deixou como jogador. E assim, o outro lado, interpretando o que é esse momento e tal, é de imaginar que ele não tem muita noção do que está acontecendo, entendeu? Desde a história lá de trás, você recebe um passaporte com naturalidade paraguaia. O que é isso aqui? É normal, porque eu sou o Ronaldinho. Né? Sabe? Então, assim, é como se estivesse muito alheio ao que é a vida cotidiana de pessoas comuns. Ele não é uma pessoa comum, é pior ainda a situação. Só que eu acho que ele não consegue interpretar isso, entendeu? No dia a dia. E essa parte é muito triste. Porque ele é gigante, cara. Deixa eu ouvir o Pet. Conviveu pouco tempo com o Ronaldinho, né, Pet, no Flamengo? Sim. Pouco tempo, né? Quando parei de jogar, né? Isso. Inclusive, quando me pararam, fala aí. Pet. Tudo bem. Ele estava em campo para tua despedida, te deu uma abraçadeira, né? Deu abraçadeira, né? Porque realmente o jogo esse dia foi maravilhoso. E ele deu. O Lucha falou: não, você que é capitão. Não. O dia do cara, era homem, cara. Não merece, né? E foi um jogo... Um gesto bacana, grandioso dele. Mas ele é gente boa. Todo mumal gosta dele, tem amigos de todo canto do mundo. Quem não é amigo do Ronaldinho Gaúcho? Eu não vi ninguém falar mal do Ronaldinho Gaúcho. Você ouviu alguém falar mal do Adriano? Não, todo mundo fala que é um cara sensacional. Sim. São baitas, cara. Tem muitos amigos. Então, torcer para que isso acabe quanto antes, porque sofrimento
imagino que muito grande, e agora entrar na cabeça e adivinhar o que aconteceu e por que aconteceu, não quero nem tentar. Porque não dá para... Não... Tenho curiosidade de saber, mas não quero adivinhar o que passou e o que acontece. Se o irmão toma conta da vida dele, também não é nosso problema. Se ele quer assim, não quer assim. Sim. Tem alguém que nunca sai de casa e fica filhinho de mamãe e papai a vida toda. O problema dele é, porque Ronaldinho poderia... Cada um escolhe a sua vida como quiser. Então, se tem essa coisa, não tem problema. O importante é que ele era o baita jogador, mago, como você falou, um dos melhores da história do futebol brasileiro e mundial. Jogou pouco tempo no auge, acho que poderia ter jogado muito mais, mas caiu muito o nível do futebol dele e ainda jogando bem. Quando ele saiu de Barcelona, no Milan ele já não era o Ronaldinho Gaúcho como se imaginava, não era já mais um gênio, um mago e tudo. Veio para o Brasil, teve poucos momentos brilhantes, teve no Flamengo alguns momentos brilhantes, teve no Galo alguns momentos brilhantes, mas eu, como jogador, que joguei com ele e conheço a capacidade técnica dele como jogador, deu pouco quanto ele poderia ter dado mais. É que uma coisa está atrelada à outra nesse caso. O deu pouco está relacionado ao que é o defeito de formação, entendeu? Uma formação que falta, e não só para ele, é característica do jogador brasileiro quase sempre, sabe? E isso é pesado nesse aspecto, porque eu acho que ainda é uma falha. Quando a gente fala de base no futebol brasileiro, eu acho que talvez seja um processo que a gente veja uma situação melhor ali na frente, mas quando a gente fala o recorte atual da base, uma fotografia, a resposta não vai ser em 2020. O que está sendo feito hoje vai ser visto futuramente. Então isso ainda é um resquício de anos e anos para trás. Os clubes de futebol, pelo dinheiro que investem, eles poderiam ser no que é a vida de 99%, né, a origem dos jogadores de futebol profissionais no Brasil. Eles poderiam ser uma bolha de conhecimento, uma bolha de instrução, preparar indivíduos para a vida esportiva e para a vida, de um modo geral. E eu acho que eles ainda pecam na segunda parte, porque é muito importante o rendimento esportivo e ele é tão prioritário que ele relega todo o restante a segundo plano. Esses moleques tinham que chegar no profissional falando bem com a imprensa, falando outra língua, terminando a escola, pelo menos o ensino fundamental e médio. Se virando nas coisas básicas, né? Porque às vezes eles são muito cercados. Têm acesso a essa estrutura e deixam de utilizar a estrutura porque não há uma cobrança de parte a parte, né? O clube